O design de sobrancelhas, eu sempre falo que é 50% de um procedimento de micropigmentação. 50% é o design, 50% é a técnica de micropigmentação propriamente dita. Então, eu tô aqui com a minha modelo, considerando que você aí já fez a anamnese na sua cliente, já sabe o gosto dela, o formato do rosto dela, você vai sentar a sua cliente nessa posição. E hoje eu quero te ensinar uma técnica bem fácil de marcação, tá? Mas antes de começar a marcar, você precisa sentar a sua cliente nessa posição e analisar ela de frente. Então, a gente vai analisar a Carol de frente. Eu já consigo ver, olhando ela assim, que a sobrancelha esquerda dela, que no caso é o meu lado direito, ela é mais alta do que a sobrancelha dela do lado direito, que no caso é o meu lado esquerdo. Então, a Carol deitada, possivelmente eu não conseguiria ver essa diferença tão evidente. Por isso que vocês devem começar sempre com a cliente sentada. Analisei a Carol, já sei o gosto dela, já sei o que ela quer passar e transmitir através da sobrancelha. Eu vou iniciar a marcação. Bom, existem duas diferenças, né, na altura. Uma quando o pelo é mais alto, que é o caso da Carol, e outra quando a diferença está na expressão, quando a pessoa vai se expressar e o músculo ergue, né? Então, existem essas duas diferenças. Quando a diferença está na expressão, nós designers não temos como corrigir, porque é a expressão da pessoa, né? E se nós corrigirmos quando a pessoa estiver sem expressão séria ou com o olho fechado, a que a gente corrigiu vai estar mais acentuada. Então, nesse caso, nós não temos como alterar a diferença das duas. No caso da Carol, como é o pelo, né, que está mais alto e não é a expressão, eu consigo minimizar. Por que minimizar? Porque a diferença, ela é grande, relativamente grande. Então, se eu fosse deixar uma sobrancelha exatamente igual a outra, eu teria que tirar muito pelo da Carol e criar muito pelo que não é dela. E continuaria incomodando ela, porque o pelo natural, ele dá mais volume. É diferente da micropigmentação. Então, nesse caso, a gente vai minimizar essa diferença para isso incomodar menos ela aí no dia a dia, quando ela usa óculos e em outras situações. Então, o que eu faço aqui? Eu gosto de levar em consideração o formato da sobrancelha da cliente, porque quanto mais eu aproveitar os pelos dela, mais bonita vai ficar a micropigmentação, mais natural ela vai ficar. A gente sempre tem que considerar os defeitos do rosto que a gente quer disfarçar e as características positivas que a gente quer realçar. No caso, a Carol tem o formato de rosto oval. O formato de rosto oval combina uma sobrancelha levemente arqueada, um ângulo suave, porque a gente não quer modificar esse rosto. Se eu arredondar essa sobrancelha, o rosto vai ficar mais redondo. Se eu arquear muito a sobrancelha, o rosto vai ficar mais comprido. Não quero nada disso, eu só vou respeitar o ângulo suave. Eu começo marcando o ponto inicial. A gente sabe, na micropigmentação, que menos de 2, a sobrancelha fica bem próxima. Então, o que eu faço? Eu meço primeiro a distância da sobrancelha da Carol. Ó, vou marcar aqui, ó, 1,8. Risco. Por que 1,8? Eu quero aproveitar ao máximo os pelinhos dela, o nariz dela não é fino nem largo, então eu vou manter essa distância. Se fosse largo, a gente poderia aproximar um pouquinho, se fosse fino, a gente poderia afastar um pouco mais. Agora eu vou medir a distância dessa sobrancelha. A gente sabe que a sobrancelha ela tem que terminar no final do olho. Então, eu vou marcar exatamente essa distância. Sem mexer no paquímetro, vou para outra sobrancelha. E marco. Agora, eu vou marcar o ponto alto da sobrancelha. O que eu faço? Eu meço o primeiro ponto alto dela. Ó, não tá bacana, por quê? O ponto alto da sobrancelha não pode ser exatamente no meio, ela precisa ser mais pro final. Então, a sobrancelha tem que ser dividida em 3 partes para 2 partes. Então, eu vou marcar aqui, ó. 3 partes para 2 partes. Ponto alto vai ser aqui, ó, aqui a proporção tá correta.
3 partes, 1, 2, 3, para 2 partes, ok? Sem mexer no paquímetro, vou para o outro lado e faço a mesma distância do outro lado. Agora, eu vou medir a espessura da sobrancelha. Meço primeiro a espessura dela. Eu vou querer engrossar um pouquinho essa sobrancelha. Quanto mais farta, mais espessa, mais jovem a gente parece. Então, eu vou dar uma leve engrossada. Então, ó, sobrancelha da Carol seria espessura de 7. Eu vou fazer uma espessura de 8. Marquei. Sem mexer no paquímetro, viro ele para cima e marco do outro lado. Agora, eu vou medir a largura do ponto alto. Ó, se aqui eu medi 8, aqui eu vou medir 7, ou eu vou medir 6, sempre fazendo um efeito de degradê que fica mais bacana. 6. Sem mexer, vou para o outro lado e marco. Se no ponto alto eu medir 6, na cauda eu vou medir 5 ou 4. Vou sempre baixando essa numeração conforme o final da sobrancelha. Marquei. Viro do outro lado e marco. Agora eu vou medir a altura dessas sobrancelhas. A gente sabe que o lado esquerdo da Carol é mais alto. Então, vamos ver aqui. Para medir a altura, tem que posicionar o paquímetro lá no ponto alto e vir até o meio do olho. Sem mexer no paquímetro, vou para o outro lado. Olha como a diferença é acentuada. Olha tudo de pelo que eu teria que criar para as duas sobrancelhas ficarem iguais. Outra forma de ver a diferença é com a linha. Ó, marque a linha com lápis e posicione olha que grande essa diferença. Então, como eu falei para a Carol, a gente vai minimizar a diferença. A gente não vai conseguir exatamente deixar com que uma fique igual à outra. Eu escolho sempre uma sobrancelha, que é a que eu quero me basear. Geralmente é a mais alta, né? Pra gente ir contra a lei da gravidade. Então, eu meço a sobrancelha que eu quero, né? Como padrão, que eu tiro como padrão. E aplico aquela marcação na outra, para deixar as duas o mais próximo possível. Já demarquei, então só resumindo. Primeiro eu marco o ponto inicial, levando em consideração a largura do nariz. Depois eu vou marcar o tamanho da sobrancelha, levando em consideração o final do olho, paralelo ao final da sobrancelha. Depois eu vou marcar o ponto alto, sempre levando em consideração 3 partes para 2 partes. Escolho uma sobrancelha padrão, aplico essas medidas na outra para deixá-las o mais próximo possível. Os pontos demarcados é só unir os pontos com um lápis dermatográfico. Estico bem a pele. Marcação feitinha. Eu tive que tirar pelos da Carol da parte inferior dessa sobrancelha que era mais baixa e tirei pelos da parte superior da sobrancelha que era mais alta para conseguir amenizar as diferenças. Notem que essa aqui tá mais falhada na parte de baixo e essa na parte de cima, obviamente, né? Para que eu consiga aí fazer a micro e deixar as duas mais proporcionais. Sobrancelha marcada. Consegui alinhar o máximo aí que eu pude a sobrancelha da Carol. Aqui em cima vocês notam que eu vou ter que preencher um pouco com fios que não são dela. E a sobrancelha que era mais alta vai ter que ser preenchida na parte inferior para a gente conseguir equilibrar, minimizar esse defeitinho que tanto incomoda a Carol, principalmente quando ela usa
o óculos. Podemos iniciar, então, o procedimento de micropigmentação. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com aquela sua amiga que tem uma sobrancelha diferente uma da outra, ou com a sua mãe, a sua tia, ou com quem mais você acha que pode se beneficiar desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí pra mim, comente, deixe comentários aqui embaixo. Um beijo e até mais!